Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade. O Banco do Brasil e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, mudaram a funcionalidade do cartão Programa Nacional de Alimentação Escolar para débito em conta. O objetivo é melhorar a gestão do programa. Com a mudança, prefeituras municipais e secretarias estaduais de educação que utilizam o cartão passam a contar com um processo mais célere para a utilização dos recursos federais. Desde setembro, as gestões dos municípios e as pastas da educação que aderem ao programa já recebem o cartão na função de débito. O FNDE e o Banco do Brasil estão elaborando um plano de ação para as entidades executoras que já utilizavam o cartão PENAI poderem realizar a substituição da funcionalidade de crédito para débito. Reportagem Tiago Marcolini. O Distrito Federal e o Estado de Goiás voltaram a registrar circulação expressiva do sorotipo 1 da dengue. No DF este ano, mais de 92% das amostras analisadas registraram a presença do tipo, contra 29% no ano passado. Já em Goiás, os dados epidemiológicos apontam que a presença do sorotipo 1 da doença passou de 2% para 30% entre 2019 e 2020. De acordo com o Ministério da Saúde, o sorotipo 2 da dengue ainda é o mais predominante no país, presente em quase 80% das amostras. Desde 2019, esta cepa da dengue é a responsável por surtos da doença no país, que atingiram com força os estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás em um primeiro momento. No entanto, a maior presença do sorotipo 1 pode se estender a outros estados. Segundo Cláudio Maierovic, médico sanitarista da Fiocruz, a ocorrência de dengue este ano foi muito alta novamente, embora pouco divulgada devido à pandemia da Covid-19. Em 2020, o Brasil viveu mais uma grande epidemia de dengue. Essa epidemia foi a continuidade da circulação do sorotipo 2 do vírus, que já circulou bastante em 2019 também, e a volta à circulação do vírus tipo 1. Muito provável que no ano que vem, 2021, esses dois sorotipos continuem a circular intensamente. O vírus da dengue tem 4 subtipos, os sorotipos 1, 2, 3 e 4. Isso significa que uma pessoa pode ter a doença até 4 vezes durante a vida, já que só fica imune de forma consistente ao tipo que a contaminou. As 4 cepas costumam se alternar na circulação pelo país, com predominância de uma ou outra a cada ano. Após o sorotipo 2 ter infectado muitas pessoas e ainda estar bastante presente, a reinserção do sorotipo 1 tende a ser danosa, sobretudo para as populações que ainda não tiveram contato com ele. Com a proximidade do verão, estação que se caracteriza pelas chuvas e temperaturas mais altas, o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, deve encontrar as condições ideais para se reproduzir, segundo os especialistas. Por isso, a população deve se prevenir, já que 80% dos focos do mosquito estão dentro das residências, explica Maierovic. Às vezes, coisas muito simples como garrafas que estão no quintal, que não estão cobertas, pneus que acumulam pequenas quantidades de água, potinhos, embalagens de plástico descartáveis, ou até mesmo caixas d'água que estão destampadas, ou pratinhos que ficam embaixo das plantas, podem ser convidativos para a proliferação do mosquito. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, até 16 de setembro foram notificados mais de 928 mil casos prováveis de dengue. Ao todo, 484 pessoas morreram por causa da doença. Os estados do Acre, Bahia, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal apresentam taxas de incidência acima da média do país. Reportagem Felipe Moura. Para vários brasileiros, o Dia de Finados, em 2 de novembro, é marcado pelo luto e introspecção, em sinal de respeito aos amigos e familiares mortos. A data é feriado nacional e muitos aproveitam para visitar entes queridos em cemitérios. Esta é uma tradição vinda do cristianismo. Na Igreja Católica, em 1º de novembro, é comemorado o Dia de Todos os Santos, quando se reza por aqueles que morreram em estado de graça com os pecados perdoados. O dia seguinte foi considerado o mais apropriado para fazer orações por todos os demais falecidos, que precisam de ajuda para serem aceitos no céu. É por isso que no dia 2 de novembro se celebra o Dia de Finados. Os primeiros registros de oração pelos cristãos falecidos datam no século I, quando era costume visitar túmulos de mártires.
A partir do século XV, o feriado se espalhou pelo mundo. Em alguns lugares, o costume foi fundido à cultura local. No México, por exemplo, todo ano é realizado o Festival do Dia dos Mortos, que une a celebração católica a antigos rituais astecas e indígenas. O ritual é marcado por festividades em cemitérios e procissão pelas cidades. As pessoas costumam vestir roupas coloridas e decorar túmulos com flores, velas, tequilas e imagens de santos. A tradição se espalhou por comunidades latinas. Nos Estados Unidos, a celebração do Dia dos Mortos ocorre no dia 31 de outubro, no Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas. Assim como no México, a data também é marcada por festividades, abóboras decoradas, fantasias, esqueletos e fantasmas. O termo foi originado de El Hallows Eve, que em português quer dizer Véspera de Todos os Santos, tendo assim uma relação indireta com a celebração brasileira. O professor de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, Volney Berkenbrock, avaliou a impressão de que no Brasil a data é mais celebrada nas cidades de interior do que nas capitais. Segundo ele, isso tem a ver com a proximidade da morte, uma tendência que mudou na virada do século XIX para o século XX, com a urbanização e um movimento higienista. Em muitas cidades do interior até hoje, os velórios ainda são feitos nas casas. E é uma tarefa da família ou das famílias cuidar de todo o sepultamento. Nas cidades maiores há um distanciamento muito grande disso. Quem cuida disso são as funerárias, e elas que tratam todo o assunto, é o hospital que trata da questão do falecido, do corpo do falecido, e a família não tem mais uma relação muito grande com a morte e com os mortos. Os costumes também são diferentes em determinados municípios do país. Em Salinópolis, no Pará, por exemplo, ao contrário de grande parte das cidades brasileiras, em que a homenagem aos mortos ocorre no período diurno, lá ocorre no período da noite, mais precisamente entre as 18 e a meia-noite. O ritual de iluminação dos mortos consiste em uma prática de acendimento de velas e proferimento de preces, em favor dos queridos entes falecidos em momento de confraternização. Este ano, devido à pandemia de Covid-19, a tradicional visitação aos cemitérios e os cultos devem ser diferentes, respeitando protocolos de combate ao vírus, como o uso obrigatório de máscaras e distanciamento social. Em alguns municípios, a visitação chegou a ser suspensa via decreto municipal em cumprimento às medidas de segurança e prevenção. Diante da impossibilidade de se reunir fisicamente e no mesmo tempo também que através das queimadas o meio ambiente se mostra cada vez mais agredido, o secretário-geral da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Joel Portela, apresentou uma alternativa aos fiéis para homenagear as vidas perdidas junto à oração sem perder a tradição. Uma muda de árvore, árvore nativa, árvore própria da sua região, portanto, se possível, uma árvore alimentícia, plante uma árvore. Esse é um convite que é feito a todos nós, num tempo em que a aglomeração, o estar fisicamente juntos, compartilhando o abraço, compartilhando a saudade, nada disso é possível ainda, né? Foram planejadas também celebrações religiosas com transmissão online para evitar a aglomeração de fiéis. Reportagem Rafaela Gonçalves. Foi ampliado o uso da conta poupança social digital para o recebimento de benefícios sociais do governo federal. A conta foi criada em razão da pandemia de Covid-19, com a finalidade de receber os depósitos do auxílio emergencial de R$ 600. Pela nova lei, a poupança digital poderá ser usada para receber o benefício pago ao trabalhador em caso de jornada de trabalho reduzida ou contrato suspenso e o saque extraordinário do FGTS. Poderão também ser depositados nesta conta outros benefícios sociais, inclusive os de estados e municípios. Além disso, ela poderá ser usada para depósito de benefícios previdenciários, mas apenas se a pessoa autorizar expressamente a abertura desse tipo de conta ou a utilização de outra já existente em seu nome. A abertura da conta poderá ser automática, sendo criada mesmo que o cidadão não faça nada. As regras serão as mesmas da poupança tradicional, podendo ser fechada a qualquer momento, sem custos e de forma simplificada, ou mesmo convertida em uma conta corrente ou de poupança em nome do titular. Os bancos poderão emitir cartão físico para a movimentação da poupança social, o que era proibido no texto original da MP 982. Segundo o relator da proposta, deputado Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, a mudança foi feita pois, apesar de uma crescente inclusão digital, ainda há cidadãos que não têm condições plenas para o uso do meio digital. Reportagem Rafaela Gonçalves. O
presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.075, que amplia o uso da poupança social digital para o recebimento de benefícios sociais do governo federal, como o abono salarial anual e os saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Proveniente da medida provisória 982 de 2020, a matéria foi aprovada por unanimidade no Senado no início de outubro e permite que a poupança social receba depósitos de todos os benefícios sociais pagos pela União, estados e municípios, exceto os de natureza previdenciária, como a aposentadoria e auxílio-doença. A nova lei prevê também a emissão de um cartão de débito pelo governo. Além disso, quaisquer instituições financeiras poderão emitir cartão físico para a movimentação da poupança social digital. A poupança foi criada neste ano em razão da pandemia da Covid-19 para receber depósitos do auxílio emergencial. A medida serviria para beneficiários que nunca tinham aberto nenhum tipo de conta na Caixa Econômica Federal. A abertura da conta poupança social digital também poderá ser automática. A conta obedecerá às mesmas regras da poupança tradicional, podendo ser fechada a qualquer tempo, sem custos e de forma simplificada, ou mesmo convertida em conta corrente ou de poupança em nome do titular. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, pedir a ampliação dos serviços vinculados à sua conta e dos limites, e não será permitida a emissão de cheque. A lei fixa também um limite de R$5.000 para o total de depósitos mensais e proíbe as instituições financeiras de usarem os benefícios depositados para quitar dívidas ou abater saldo negativo. Reportagem Agatha Gonzaga. Vários empreendedores brasileiros conseguiram driblar a crise por meio da aquisição de novos conhecimentos e ampliação do desenvolvimento da empresa. Uma iniciativa que ajuda neste sentido vem do Ministério da Economia e visa proporcionar a disseminação de programas para remover obstáculos que atingem a produtividade. Trata-se do Mobilização pelo Emprego e Produtividade. Uma das contribuições do programa é dada pelo SEBRAE por meio da implementação da estratégia de encadeamento produtivo. A ideia é promover a inserção competitiva e a melhoria do desempenho dos empreendimentos de pequeno porte, sejam fornecedores, desenvolvedores, startups e empresas de base tecnológica. Enquanto muitos empreendimentos tiveram que fechar as portas durante a pandemia, o empresário Fausto Rossi, de 30 anos, sócio da empresa Whites, softwares para imobiliários e corretores de imóveis, na cidade de Pato Branco, conta que o período trouxe resultados positivos para o empreendimento. Isso deve-se, por exemplo, às imobiliárias que abriram seus olhos para a tecnologia, buscando enfrentar esse momento, abre aspas, desconectado, de distanciamento social, mas sem perder a conexão com seus clientes. E um outro exemplo são as imobiliárias que já possuíam um sistema de gestão, mas que na busca de reduzir os seus custos, acabaram buscando soluções que atendessem às suas necessidades, com um valor mais acessível, como os nossos produtos, as nossas soluções. Na avaliação do diretor de Administração e Finanças do SEBRAE, Eduardo Diogo, o país precisa avançar economicamente e, para isso, é preciso que haja o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para micro e pequenas empresas, como é o caso dessa mobilização. Estamos fazendo muito. Estamos tentando fazer muito, mas não está suficiente. Nós temos que fazer mais. Nós precisamos de cada um de vocês para nos ajudar, para cobrar de todos nós. Porque a maneira com que se mede a eficiência de uma organização é efetivamente o desempenho do público-alvo que ela se propõe efetivamente a ajudar. E a gente vê o nosso público-alvo, 14,3 milhões de pessoas no Brasil inteiro. E a gente tem muito, mas muito a fazer para o nosso público-alvo. Os pequenos empreendimentos podem contar ainda com mais uma estratégia elaborada pelo SEBRAE no sentido de promover a visibilidade e o desenvolvimento desses negócios. A instituição lançou o documento Guia do Candidato Empreendedor, pelo qual o gestor municipal terá acesso a pacotes de produtos para que os municípios possam fortalecer o desenvolvimento, permitindo o aprimoramento contínuo do ambiente de negócios, dando prioridade para o setor econômico mais favorável para o local. Reportagem Marquesan Araújo.
O auxílio emergencial sofreu mudanças com regras mais rígidas para as pessoas que têm direito ao benefício e um valor menor do que o disponibilizado anteriormente. A principal mudança é a redução do valor, que será pago em 4 parcelas de R$ 300 até dezembro deste ano. Além disso, vale destacar que não receberão essa ajuda os trabalhadores que têm o vínculo de emprego formal ativo adquirido após o recebimento do auxílio emergencial iniciado em abril deste ano. Aqueles que tenham obtido benefício previdenciário, assistencial, seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal após começar a receber o benefício em abril, quando a pessoa receber proventos acima do meio salário mínimo e a renda familiar mensal total acima de 3 salários mínimos, ou se for uma pessoa que mora fora do Brasil. De acordo com o economista e professor da Universidade de Brasília, José Luiz Oureiro, essas novas medidas podem trazer dificuldades para a economia brasileira, pois diminui a recuperação que estava acontecendo até poucos meses atrás. O que nós observamos é que nessa prorrogação por 4 meses houve uma redução significativa do valor do auxílio emergencial. Isso vai ter impacto no nível de atividade econômica no 4º trimestre. Quer dizer, o auxílio emergencial foi importante para limitar a queda de atividade econômica no 2º trimestre, está sendo importante na recuperação parcial que está ocorrendo agora no 3º trimestre, mas essa recuperação vai perder fôlego no 4º trimestre de 2020 por conta da redução do valor do auxílio emergencial. Para o governo, apesar das reduções no valor do auxílio emergencial, essa ajuda chegou a 44% dos lares em julho e deve ter impacto significativo na redução das desigualdades de renda durante esse momento de pandemia. É o que afirma o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. É um volume de mais de 60 milhões de brasileiros que vão ter direito a receber o auxílio emergencial, este que irá na forma de R$ 300 daqui até dezembro, num valor total de 777 milhões de reais, sendo que 11 bilhões nós já temos aqui no Ministério da Cidadania, que são recursos ordinários que estavam destinados ao Bolsa Família, e nós vamos ter uma medida provisória de crédito extraordinário no valor de 65 bilhões 666 milhões para completar os pagamentos até o mês de dezembro. Até o momento, o governo realizou mais de 265 milhões de pagamentos aos 67 milhões de brasileiros elegíveis, com impactos diretos ou indiretos em mais da metade da população brasileira. O investimento ultrapassa os 186 bilhões de reais. Reportagem Janari Damascena. Com o objetivo de identificar períodos de menor risco para o plantio de cevada, foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira as portarias de 351 a 358 com o zoneamento agrícola de risco climático, o ZARC. Os documentos tratam da cultura de cevada de sequeiro, ano safra 2020 e 2021. As informações visam reduzir as chances de ocorrerem problemas relacionados a eventos climáticos indesejáveis e, com isso, permitir o produtor identificar a melhor época para plantar, levando em conta a cultura e os diferentes tipos de solos. Os produtores rurais e outros agentes do agronegócio também podem ter acesso às informações oficiais do ZARC por meio de tablets e smartphones. Isso facilita a orientação relacionada aos programas de política agrícola do governo federal. Reportagem Marquesan Araújo. Você acompanhou Reportagem Especial. Digital, a sua rádio.